Alô, lotequeiros de plantão, Lotec concurso 1208, já temos a programação oficial, a Lotec acumulou mais uma vez e agora vai pagar o maior prêmio da história. Olha o rateio oficial desse concurso, 1207, não houve acertadores na casa dos 14 jogos, ninguém acertou, 13 acertos, tivemos uma aposta ganhadora, que vai levar R$ 301.177,34. Realmente foi uma programação muito difícil, como estamos vendo aí, né? Tivemos 6 surpresas e 3 zebras. É impressionante ainda que houve uma aposta acertadora, né? Um ganhador que levou mais de R$ 300.000 aí neste concurso. Mas é o maior prêmio da história para esse concurso 1208, acumulado em R$ 7 milhões a estimativa de prêmio. E esse concurso dificílimo que acontecerá neste final de semana, teremos 2 jogos internacionais, o jogo 10, Fulham e Manchester United, pelo campeonato inglês, Osasuna e Valência, pelo campeonato espanhol. Teremos 4 jogos pela Série B, Campeonato Brasileiro Série B, e os outros jogos pela Série A. 8 jogos pela Série A, 4 da Série B e 2 internacionais, um pelo Campeonato Espanhol e outro pelo Campeonato Inglês. Impressionante, a Loteca pagará o maior prêmio da história aqui, mais uma vez, lembrando, para esse concurso 1208, R$ 7 milhões. Em seguida, vou dar meus palpites iniciais. Agora vou dar meus palpites para esse concurso 1208, lembrando que está acumulado em R$ 7 milhões a estimativa de prêmio para 14 acertos, maior prêmio da história da Loteca. E o jogo 1 entre Bragantino e Fluminense. O Bragantino, que folga esse meio de semana, né, não joga nenhum jogo, se preparará apenas para esse jogo do final de semana contra o Fluminense. Já o Fluminense joga pela Copa Sul-Americana, o jogo da volta, contra o América de Cali da Colômbia. O Fluminense que venceu o primeiro jogo por 2-1. Jogo difícil, lembrando que vou usar aqui 4 duplos nesse joguinho aqui inicial, segunda-feira, né? Na quinta ou na sexta-feira vou dar meus palpites de novo, com um triplo e 3 duplos, jogo de R$ 48, mas este de hoje custa R$ 32, e o primeiro jogo eu vou abrir um duplo, coluna 1 e coluna 2, duplo aberto, porque aqui o Bragantino precisa dar resposta e voltar a vencer, e o Fluminense pode se aproveitar e vencer essa partida, um jogo que promete esse jogo 1 aí. Jogo 2, Coritiba e Remo. O Coritiba, que vem liderando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, venceu seu jogo no final de semana, e o Goiás perdeu para o Vila Nova Clássico. O Remo apenas empatou em casa e se complicou aí na classificação, né? Todo mundo esperava a vitória do Remo, mas o Remo apenas empatou jogando em casa, tirou muita gente também do concurso passado. Gol de coluna 1 no jogo 2. Coritiba é favorito, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, na minha opinião, coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Goiás e América Mineiro. O Goiás perdeu seu jogo, o clássico contra o Vila Nova, né? Jogo difícil, perdeu por 2-0, um clássico muito pegado, e agora enfrenta o América Mineiro, que vem muito mal. A equipe está brigando lá embaixo para não cair para a Série C. Também, na minha opinião, Goiás favorito, coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro, que joga hoje contra o Mirassol, né, ainda pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Inter, que neste meio de semana joga pela Libertadores das Américas em casa, jogo da volta, enfrentando o Flamengo mais uma vez. O Inter, que vai enfrentar o Flamengo pela 3ª vez seguida, enfrentou meio de semana passado, perdeu por 1-0 no Maracanã pela Libertadores. Ontem perdeu em casa por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Flamengo mais uma vez pela Libertadores, jogo da volta, jogando em casa também. O Cruzeiro vai jogar esse jogo hoje contra o Mirassol e depois espera o jogo do final de semana contra o Inter. Então aqui o Cruzeiro em casa, favorito para esse jogo aqui. Não sabemos o que vai acontecer ainda com o Inter, né, na Libertadores. Vai ter que jogar muita bola para eliminar o Flamengo.
mas inicialmente aqui eu vou de Cruzeiro e empate, né? O Inter, depois que jogar no meio de semana, tem que ir com tudo para cima do Cruzeiro para pontuar no Brasileirão, porque a situação não é muito boa. Jogo 5, CRB e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que empatou apenas em casa contra o Cuiabá, a equipe já não vence pela Série B há muitos jogos em casa, enfrenta um jogo dificílimo contra o CRB aqui. O CRB jogando em casa é muito forte, em Maceió, no Rei Pelé, né? E é um jogo dificílimo aqui e eu vou de empate seco nesse jogo, um jogo complicado. O Atlético Paranaense precisa pontuar também. É jogo para triplo, mas como eu vou usar apenas 4 duplos hoje, eu vou de empate seco nesse jogo 5. Jogo 6, Grêmio e Ceará. O Grêmio que conseguiu uma boa vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, venceu por 3-1, surpreendeu muitos aí também, um dos responsáveis pelo concurso acumular, enfrentando o Ceará. O Grêmio que deu resposta, o Ceará também venceu jogando em casa, né? Mas aqui eu vou de Grêmio, coluna 1 no jogo 6. Inicialmente aqui, Grêmio, coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco é a equipe que deu mais resposta à sua torcida neste final de semana, aplicou uma goleada histórica contra o Santos no Morumbi, 6-0, a maior goleada do confronto entre Vasco e Santos. Nem na época de Pelé o Santos venceu o Vasco por essa diferença. Então o Vasco é o recordista agora, a maior goleada em cima do Santos, 6-0 no confronto entre as duas equipes. Enfrentando o Corinthians, e no Campeonato Brasileiro não vem bem, a equipe do Corinthians, a verdade é essa, não vence em casa 5 jogos aí. Jogo difícil, o Vasco, por jogar em casa, leva um ligeiro favoritismo pelo momento do Corinthians, e eu vou de coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Paysandu e Operário. Paysandu que ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, enfrentando o Operário que também briga na parte de baixo. Jogo difícil, o Paysandu que perdeu para a Chapecoense ontem por 2-0, precisa se recuperar, mas terá um jogo duro aqui contra o Fantasma, né? Mascote do Operário de Ponta Grossa, no Paraná. E aqui é um jogo difícil, mas eu vou arriscar na vitória do Paysandu, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 8. O Paysandu tem jogado um bom futebol, a equipe. Nos últimos 11 jogos perdeu apenas 2, então melhorou bastante. Eu acho que é uma equipe que não vai cair, em breve vai sair dessa zona de rebaixamento. Equipe forte do Paysandu. Jogo 9, Bahia e Santos. O Santos, que sofreu essa goleada histórica, agora vai enfrentar o Bahia, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, né? A equipe do Bahia joga neste meio de semana pela Sul-Americana, né? O Santos vai passar a semana treinando, demitiu o treinador e vamos ver aí quem o Santos vai apresentar como novo treinador para enfrentar a equipe do Bahia. Jogo difícil, né? Não sabemos como o Santos irá jogar, mas o Bahia é favorito para esse jogo, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Fulham da Inglaterra e Manchester United pelo campeonato inglês. Aqui eu vou de coluna do meio já, porque o Manchester United começou muito mal, perdendo em casa para o Arsenal. O Fulham empatou apenas, esse é o jogo amistoso, o último jogo que teve. E aqui eu vou de empate seco nesse jogo 10. Jogo 11, Osasuna e Valência, pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Osasuna jogando em casa, ainda é início, né? Apenas a segunda rodada teremos aí do Campeonato Espanhol, La Liga. Na verdade, a equipe ainda vai estrear, né? Amanhã contra o Real Madrid. Não sabemos ainda muito sobre essas equipes. Por isso que eu vou usar meu terceiro duplo e vou de duplo aberto em Osasuna e Valência da Espanha. Não temos muitas informações ainda, por isso na quinta ou na sexta-feira vou gravar meus vídeos aí, outro vídeo com mais informações, estatísticas e dados para vocês. Jogo 12, Juventude do Rio Grande do Sul e Botafogo do Rio. O Botafogo perdeu em casa aí, poupou muitos jogadores, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Joga neste meio de semana o jogo da volta da Libertadores, jogo dificílimo, fora de casa contra a LDU de Quito, no Equador. E o Juventude que melhorou, né, venceu o último jogo em casa e depois empatou fora com a vitória da Bahia. Deu uma melhorada o Juventude, vai dar trabalho aqui o Botafogo. Vou usar meu último duplo nesse jogo e vou de duplo aberto. Acho que as duas equipes vão jogar para vencer
coluna 1 e coluna 2, no jogo 12. Jogo 13, Fortaleza e Mirassol. Para o Fortaleza não resta outra alternativa que não seja vencer esse jogo, se a equipe não quiser permanecer aí na zona de rebaixamento, brigando para não cair. A equipe precisa pontuar, vem numa fase muito ruim, já demitiu o Vojvoda, já está com um treinador que era do Botafogo, né? A situação do Fortaleza não é boa. Renato Paiva assumiu a equipe e enfrenta o Mirassol. Mirassol que ainda joga hoje contra o Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro de Série A. Hoje é segunda-feira. Fortaleza tem um jogo difícil, um jogo da volta da Libertadores das Américas, fora de casa. O jogo será na Argentina. Jogo difícil para o Fortaleza. Mas aqui o Fortaleza eu vou arriscar na coluna 1 no jogo 13. Tem que ir para cima do Mirassol e tentar essa vitória. O Mirassol com a equipe forte. Vai dar trabalho, mas eu vou de coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, São Paulo e Atlético Mineiro. Essas duas equipes jogam também neste meio de semana. O São Paulo pela Libertadores e o Atlético Mineiro pela Sul-Americana. Então, essas equipes vão chegar bem desgastadas aí, na minha opinião, para este final de semana, para esse jogo. Eu vou aqui arriscar no empate seco. Usei meus 4 duplos aí. É uma aposta que custa R$32. No momento, são as informações que eu tenho, são apenas análises iniciais, análises e dados de poucas informações que tenho ainda. Por isso, vou me preparar para o segundo vídeo aí, acompanhar essa rodada segunda, terça e quarta, esses jogos que acontecerão até na quinta-feira, para talvez na quinta à noite ou na sexta pela manhã gravar meu segundo vídeo, pois essa loteca aí vem com recorde de prêmio, né? R$7 milhões para 14 acertos. É isso aí, boa sorte a todos, loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.